Tudo bem, cursista? Hoje no curso de montagem e manutenção de computadores, nós vamos conhecer o que é software e o que é hardware e como eles funcionam. Hardware. O hardware do computador é constituído por várias peças e é o que faz o microcomputador, o PC, funcionar. Portanto, é considerada a parte física do PC. E sem esse conjunto de peças, o computador não funciona corretamente. Agora vamos ver algumas peças do computador. No nosso lado esquerdo, nós temos as peças externas. A tela, onde nós vamos ver todos os comandos, tudo que a gente fizer no computador. Temos o teclado, onde nós vamos digitar, escrever textos. Tem o mouse, que com ele a gente pode clicar, selecionar. E temos também o gabinete, essa caixa preta, onde nós deixamos dentro as peças internas. As peças internas nós temos a fonte de alimentação, temos o HD, que é o disco rígido, temos a placa-mãe, o processador e a memória RAM, pente de memória. Software. O software do computador são todos os programas que nós utilizamos no dia a dia. É a parte lógica, dependendo de um sistema operacional para executar vários tipos de aplicativo em nosso computador. Um sistema operacional também é considerado como um software. É um sistema mais complexo que passa também uma programação, que passa também alguns comandos para ser executado. Sistema operacional, o Windows, o Linux e o Mac OS. Software. Agora nós podemos ver alguns exemplos de software: Mozilla Firefox, o Chrome, Internet Explorer, que são navegadores. Temos alguns sistemas operacionais, o Android, que é para smartphone, que é para o celular. Temos também o Linux, que é um sistema operacional de código livre, código aberto. Temos o Windows, que tem suas várias versões: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, que é mais utilizado por nós. Temos também o Torrent, que é um programa que você pode baixar filme, música e por aí vai. Temos também o Skype e o Yahoo, que nós podemos mandar e-mail, podemos conversar como se fosse um bate-papo. Temos também o BR Office, que é um programa livre que você pode baixar e instalar, não precisa pagar. É um pacote para escritório, que você pode digitar texto, criar tabelas e também criar slides. Vamos passar para o próximo slide. Peças do gabinete. Agora nós vamos conhecer um pouco mais detalhadamente as peças que ficam dentro do gabinete: a placa-mãe, o processador, o HD, que é o disco rígido, a memória RAM e a fonte de alimentação, e o cooler. Placa-mãe. A placa-mãe é um dos componentes mais importantes do microcomputador, pois ele é responsável pela comunicação de todos os hardware, de todas as peças, pela enorme quantidade de chips, trilhas e capacitores que nele existe. Placa-mãe. Agora nós estamos vendo uma imagem de uma placa-mãe. Temos essa linha amarela, que é chamada de slot, onde nós encaixamos a memória RAM. Temos também outros slots para encaixar placa de expansão. Temos uma pequena bateria. E esses pontos prateados são os capacitores. Processador. O processador é o cérebro do microcomputador, encarregado de processar a maior parte das informações. Ele é também um componente onde são usadas as tecnologias de fabricação mais recente. O processador é o componente mais complexo e frequentemente o mais caro, mas ele não pode fazer nada sozinho. Como todo cérebro, ele precisa de um corpo. Como todo cérebro, ele precisa de um corpo, que é formado pelos outros componentes do microcomputador: a memória, HD, placa de vídeo, fonte de alimentação, teclado, mouse e por aí vai.
Temos aqui algumas imagens de processador da Intel, um pouco mais antigo, Core 2 Duo, os mais recentes, os Core i3, i5 e i7. Fonte de alimentação. É um dos periféricos necessários para o funcionamento do computador. Ele é responsável em transformar a energia alternada para a contínua e alimentar os componentes internos do computador. O que a fonte de alimentação faz? Como o nome já fala, ela vai alimentar o computador, vai alimentar a placa-mãe, vai passar energia para o HD, vai passar energia para os componentes todos ligarem. Pega a energia alternada, oscilante, e transforma para uma voltagem mais baixa e passa para os componentes, os hardware que ficam no computador. Memória RAM. Memória de acesso aleatório, onde são armazenados dados em tempo de processamento, isto é, enquanto o computador está ligado, também conhecido como memória primária. É mantida por pulsos elétricos. Todo o seu conteúdo é apagado ao desligar-se a máquina. Quando você desliga o seu computador, todo o conteúdo que estava executando nela é apagado. Por isso ela é chamada de volátil. O módulo de memória é um componente adicionado à placa-mãe. É composto por uma série de pequenos circuitos integrados, chamados de chips de RAM. A memória pode ser aumentada, de acordo com o tipo de equipamento ou necessidade do usuário. O local onde os chips de memória são instalados chama-se de slot de memória. Ganhou melhor desempenho com versões mais poderosas, como a DDR2 e a DDR3. Aqui nós podemos ver algumas imagens de memória RAM, pente de memória. As mais atuais são as memórias DDR3, como vocês estão vendo, aqui em cima, na esquerda e na direita. E aqui embaixo nós temos uma imagem de uma memória RAM para notebook, uma memória DDR3 para notebook. Ela é um pouco menor. Memória ROM, tipo de memória em que os dados não se perdem quando o computador é desligado. Ideal para guardar os dados da BIOS, da placa-mãe e de outros dispositivos. Memória cache, pequena quantidade de memória localizada perto do processador. Tipo de memória de acesso, rápido, utilizada exclusivamente para armazenamento de dados que provavelmente serão usados novamente. Quando executamos um programa, por exemplo, parte das instruções fica guardada nessa memória, para que, caso posteriormente seja necessário abrir o programa novamente, sua execução seja mais rápida. Então, o que a memória cache faz? Na primeira vez quando você faz alguma ação no seu computador, ela guarda uns resquícios, uma memória temporária, memória cache. Ela guarda isso para quê? Caso você faça aquela ação de novo, a memória cache ela vai agir, ela vai funcionar. Aquele tempo de resposta, quando você tinha clicado para executar alguma coisa, vai ser mais rápido. Ela vai utilizar essa memória para ter um tempo de resposta bem mais rápido. Dispositivo de armazenamento, o disco rígido, conhecido como HD. Um dispositivo de armazenamento de informações indispensável ao funcionamento do computador. Nele fica guardado todos os dados e arquivos, inclusive o sistema operacional. Geralmente é ligado à placa-mãe por meio de um cabo, que pode ser padrão SATA e IDE. A forma de armazenamento de dados do HD é magnético, por isso para ler os dados existe uma cabeça de leitura para transformar os dados magnéticos em impulsos elétricos. Então, no disco rígido, o HD, fica salvo o nosso sistema operacional. Fica salvo imagem, fotos, música e arquivos. Temos imagem do disco rígido e de pendrive.
Pendrive, um dispositivo com memória flash, conecta-se ao computador por meio de uma porta USB. Combina diversas tecnologias, antigas com baixo custo, baixo consumo de energia e tamanho reduzido, graças aos avanços dos microprocessadores. Tem a mesma função dos antigos disquetes, dos CDs e DVDs, ou seja, ele armazena, ele guarda os dados para serem transportados, porém com bem mais capacidade. Placa de expansão ou placa controladora é uma parte do hardware de computadores que comanda outras partes da máquina. Pode ser utilizada para ampliar a quantidade de periféricos conectados ao computador. Normalmente é conectado à placa-mãe através dos slots. Os slots parecidos com aqueles da memória RAM. Ela se encaixa nessa parte de baixo e faz a comunicação com a placa-mãe. Lembrando que todos os hardware, todas as peças são conectadas na placa-mãe. E essa placa de expansão, ela pode ser de vídeo, de áudio ou de rede, ou uma placa antiga de fax modem. Para que uma placa de expansão de vídeo no computador? Para que colocar uma placa nova de vídeo? Para melhorar o desempenho. Vai depender do seu trabalho, se você precisar de uma placa de vídeo melhor, ou se você precisar para um jogo, para melhorar a resolução. E uma placa de áudio, caso você deseje uma melhor qualidade no som. E uma placa de rede externo. Vai depender sempre do usuário. Terminamos a unidade de hardware e software. Acompanhe todo o material no ambiente virtual e faça as atividades e não perca as datas dos fóruns. Até mais.